Porque é que 67% das pessoas dizem temer o desaparecimento da democracia tal como a conhecemos hoje, o que está a alimentar este receio à escala global? Conheça a história por detrás destes números no nosso podcast, onde refletimos sobre as ameaças menos visíveis que hoje enfrentam as democracias em diferentes regiões do mundo. Do impacto da desinformação às manobras de concentração de poder, discutimos o essencial que deve conhecer. Ouça o episódio e informe-se antes que seja tarde. Ora, está no ar mais um Incorretamente Político, num tempo de incerteza, de preços instáveis, de dependências externas e de crescente pressão sobre as famílias e também sobre as empresas. Hoje vamos olhar para uma questão central, a crise energética. O que está realmente em causa? Estamos perante uma crise conjuntural ou perante um problema estrutural? Que impacto têm as decisões internacionais, as políticas europeias, a realidade nacional portuguesa, naturalmente, e, no nosso caso, a condição insular da Madeira? Hoje vamos falar de energia, de custos, de vulnerabilidades, de políticas públicas e de futuro. Porque quando falamos de energia, falamos também de economia, de soberania, de competitividade e da vida concreta das pessoas. Aqui comigo, neste estúdio digital, estão os comentadores residentes do programa Dinis Ramos, Nuno Morna e Nuno Drummond. E Dinis Ramos, vamos então perceber onde começa esta crise, quem paga verdadeiramente a fatura e que respostas existem ou não para dar alguma resposta. Eu creio que esta crise não é meramente conjuntural. Eu diria que é o resultado de opções políticas, más opções políticas, sobretudo a nível europeu, mas também a nível nacional. Eu acho que a Europa, nos últimos anos, não soube lidar com um conjunto de questões, nomeadamente com a transição climática e a transição para as outras energias renováveis, tendo até, inclusivamente, tido uma política desastrosa. Estou-me agora a lembrar da Alemanha de Merkel, em relação a vários negócios e a várias parcerias com outros Estados, cujo impacto temos sentido de forma mais acentuada agora num passado mais recente. E quem acaba por pagar esta fatura, para não variar, acabamos por ser todos nós. Consumidores, produtores, comerciantes. O aumento do preço dos combustíveis é algo que chega ao bolso de toda a gente. E chega ao bolso de toda a gente também por uma questão que eu considero bastante relevante, que tem a ver com a alta tributação associada ao preço dos combustíveis. Porque grande parte daquilo que o consumidor final paga é imposto. E eu acho que há aqui uma grande margem, enquanto até ideologicamente de direita e com uma visão mais liberal do ponto de vista económico, eu até preferiria que o Estado abdicasse desta tributação, sacrificando eventualmente outras questões sociais, mas lá está, isto são opções políticas que certamente debateremos nesta noite. Nuno Morna, é uma questão fiscal, fundamentalmente, esta questão dos combustíveis? É uma questão fiscal quase no momento final, no momento que antecede a possibilidade digamos, do consumidor final, porque é aí que sobre ele que incide a carga maior de impostos. Agora, o problema não está só aí. Eu ainda há dias fui abastecer o carro e apeteceu-me tanto fazer aquilo que aquela rapariga fazia, que punha 70 euros. Desculpa? Onde tu estás de resto. Exato, onde eu estou de resto. Eu estou numa festa, não tinha sítio para ficar, o melhor sítio que eu arranjei foi estar aqui dentro do carro.
Isto, e estava eu a dizer que há dias fui abastecer o carro e apeteceu-me muito fazer como aquela rapariga que andou aí um vídeo que dizia que não percebia este stress todo, que ela punha 70 euros e continuava a pôr 70 euros outra vez para testar o carro. Para testar, quer dizer, para ter gasolina no carro. Por isso, independentemente do preço da gasolina, que não apeteceu-me tanto pensar assim. Agora, esta crise energética tem a ver só com uma questão, com uma coisa que é o ego desmesurado de duas pessoas, de Donald Trump e de Benjamin Netanyahu, que entenderam por bem para que tanto um como o outro com problemas de justiça gravíssimos, que cada vez que passa cá para fora mais qualquer coisa, invade-se aqui, rapta-se ali, e andamos com isto, por exemplo, uma das razões do rapto de Maduro e da intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, eu não tenho nada contra o rapto de Maduro, acho que é um bandido, por isso não me faz impressão nenhuma que o tenham preso e que o levem a julgamento, mas uma das questões que dizia era que o petróleo venezuelano estava todo, estava na sua grande maioria centrado no circuito comercial e que com a entrada desse petróleo no circuito comercial o preço dos combustíveis ia baixar. Alguém sentiu alguma coisa com isso? Pergunto eu. Agora, pelo contrário, a questão do Estreito de Hormuz faz com que haja uma crise petrolífera brutal, que ainda nem sabemos que fim é que isto vai ter, tudo por conta de duas pessoas que entendem que vale mais disfarçar do que enfrentar de frente aquilo que são os problemas que têm. Por isso, para nós, que qualquer um de nós somos consumidores finais, isto para nós é tramado, não é? Eu vivo no Funchal, desloco-me quase todos os dias para o aeroporto, por isso são 17 km para lá, 17 km para cá, faço 34 km por dia, não sendo muito para pessoas que vivem na zona de Lisboa e que fazem às vezes o dobro e o triplo, mas isto para o meu orçamento vai fazer uma diferença de certeza absoluta. E quando digo no meu, digo das outras pessoas todas que utilizam o seu transporte, digo dos meios de transporte públicos, porque também a eles também o preço dos combustíveis vai aumentar. Digo dos transportes aéreos, de que somos tão dependentes e que já se diz que também as passagens aéreas vão aumentar significativamente, e por aí fora, quer dizer, isto criou-se aqui uma bola de neve que ninguém sabe como é que vai acabar. Vamos esperar que os tais 5 dias que Trump deu aos iranianos para chegarem a um acordo e para se entenderem, que haja uma luz qualquer que ilumine a cabeça de uns e de outros e que isto trave por aí. É o que tu também esperas, Nuno Drummond. O que eu espero. Sei que eu espero. Eu tenho uma teoria da conspiração, como sempre, em relação a isto. É porque só isto. Hoje é isto. Não, o mundo estava dividido praticamente em duas, e durante décadas, depois do fim da guerra, esteve dividido entre a União Soviética, o Bloco Soviético e o Ocidente. É claro que a Rússia mandava no Bloco Soviético e os Estados Unidos estavam à frente do Bloco Ocidental. E o que mandava ali era o petróleo. A unidade de troca mundial era o petrodólar. E quando se começa com uma agenda do clima e a perceber que os recursos do planeta são finitos e que a economia cada vez a avançar de uma forma mais rápida, concebia sempre um planeta com recursos ilimitados para sempre. E percebemos que, mantendo este modelo, este ritmo, nós rebatamos com o planeta em mais de 100 anos. E começou-se a pensar em bem, em arranjar energias alternativas, em recuperar algumas zonas, salvaguardar os pulmões do planeta. E é claro que há dois países que não se adaptaram a esta nova maneira de testar. Porque
isso para eles significa a perda do poder e da sua influência. Tanto os Estados Unidos como a Rússia. Eu acho que eles simplesmente têm isto mais ou menos combinado entre os dois para voltar a dividir o mundo por dois. Eu acho que o plano inicial é esse. E não esquecer que isto começou naquele dia 7 de outubro, os tipos que saltaram ali em Israel e que numa altura em que Israel está a fazer acordos comerciais e a refazer com os seus vizinhos todos, o Egito, a Arábia Saudita, e isto acontece numa altura em que vai haver uma normalização. Não esquecer o Qatar, o Dubai, são países ali da zona mais ocidentalizados, que também já têm outra abertura, e há gente que quer puxar o mundo para trás, porque só sabe jogar com as regras do século passado. E em vez de mudar, prefere forçar. É uma forma de ver as coisas. Vamos agora, o que vos proponho é que vejamos agora uma declaração da Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. Era suposto estarmos a ouvir, não se consegue ouvir. A senhora está-se a preparar ainda para falar. Não sei se a produção consegue pôr um áudio. Portanto, a ideia essencial é o BCE também já está alerta, já veio inclusive dizer que tem de haver uma solução rápida para esta questão, para evitar uma grande crise energética no mundo e que é um problema. Ainda as últimas notícias davam conta de que se o dólar, se o barril de petróleo ultrapassasse os $150, íamos ter uma crise energética como nunca houve na história. Isto coloca também questões relacionadas com a soberania dos próprios Estados. Nuno Morna, achas que como é que Portugal, sendo um dos países que lidera a produção de energias através de fontes renováveis, pode de alguma maneira estar ela própria mais defendida desta questão relativa à soberania energética? Sem querer fugir à tua pergunta, mas fugindo, mas depois desembocando lá, tentando desembocar lá no final, eu queria dizer duas coisas. Eu não sei o que é que são estas coisas de energias renováveis e de energias limpas, porque eu, com toda a franqueza e em absoluto, não há nenhuma forma de energia que seja limpa, que seja renovável, que seja o que vocês quiserem. Por isso, que isso fique já claro, porque tudo o que seja que implique transformação não é limpo e não é renovável. Ponto. Não é? Eu ainda continuo a achar, tenho estudado o assunto, eu estava a preparar um projeto de resolução quando estava na Assembleia Regional para se permitir, sem emitir opinião, se estudar o assunto com cabeça, tronco e membros, com especialistas, com gente que domina o assunto, sem terem a mentalidade formatada, porque eu ainda continuo a achar, e até eu continuo e tenho a certeza que isso é verdade, que a energia mais limpa de todas é a nuclear. Não há outra mais limpa que o nuclear. Podemos dar a volta que quisermos, não há energia nenhuma tão limpa como a energia nuclear. Tem o problema dos seus resíduos, que hoje em dia é um problema que está mais do que ultrapassado, mais do que resolvido. Aquilo que nós temos, a ideia também que temos, que é a ideia que perpassa dos problemas de Three Mile Island nos Estados Unidos, Chernobyl na antiga União Soviética, por isso na atual Ucrânia, e de Fukushima no Japão, são problemas de centrais nucleares de modelo inicial.
E perdemos a imagem do Nuno Morna. Vamos... E tem a ver com os SRMs, são reatores nucleares muito pequeninos que permitem que se produza energia de um modo muito barato e brutalmente seguro. Porque também essa história de que as energias são todas seguras, não são. Por exemplo, a energia hidroelétrica de barragem não é segura, porque pode rebentar uma barragem, e imagine-se rebentar numa barragem, o que é que isso vai implicar. A energia eólica, por exemplo, aquela que nós temos, também não é segura, que pode rebentar, cair em cima de alguém e matar alguém. Por isso, o ser 100% seguro, o 100% limpo, o 100% renovável, isso é tudo uma grandíssima de uma treta, porque nada disso existe. Eu acho que é a altura de começarmos a pensar em sério nestas coisas. E basta olharmos para o que se passa na Europa neste momento. Os alemães, aqui há 20 e tal anos, e fazendo jus àquilo que era a opinião pública que andava na rua a dizer nuclear não obrigado e por aí fora, fecharam as centrais nucleares, fecharam as fábricas que ainda utilizavam o carvão como sendo um dos modelos de energia, fecharam isso tudo e viraram-se para o modelo da energia importada da Rússia e vê-se depois o que é que o problema que isso deu. Qual é o país europeu, por exemplo, neste momento, que tem menos problemas energéticos, principalmente na produção de eletricidade? É a França. Porquê? Porque tem as maiores centrais nucleares que existem na Europa. Os países nórdicos que nós passamos a vida a querer imitar e que lá é que é bom e não sei o quê, todos eles utilizam energia nuclear. Todos. A Suécia utiliza energia nuclear, a Finlândia utiliza energia nuclear, a Noruega utiliza energia nuclear, por isso não há nenhum deles que não a utilize. E depois queremos a questão das renováveis. As renováveis é que é bom. Ok, tudo bem. Para deixarmos a dependência do petróleo russo e por aí fora. Mas as pessoas têm a noção sequer que neste momento, com a questão das renováveis, seja em eólicas, seja em indústria de painéis solares, por aí fora, que nós estamos a criar uma brutal dependência em relação à China, que é onde todos estes equipamentos são produzidos. Nós não produzimos na Europa praticamente nada, porque não temos capacidade de o produzir, quer dizer, temos a capacidade técnica, temos as fábricas que podem produzir, mas não temos a capacidade concorrencial em termos de preço, porque sabemos como é que a China funciona nestas coisas. Eles não vendem ao preço correto aquilo que têm para vender, porque o Estado intervém em tudo e mais alguma coisa e canaliza verbas brutais para este tipo de coisas, de maneira que os produtos cheguem à Europa e aos países mais desenvolvidos, ao nível da produção de energia, muitíssimo mais baratos do que aquilo que estes países podem produzir. Ou seja, neste momento nós estamos a sair da dependência do petróleo russo, é um facto. Não estamos a criar, fechámos aquilo que achávamos que era o grande drama da nossa produção energética na Europa, que era o nuclear e o carvão sem dúvida que o era, e estamos a nos colocar na mão e a nos colocarmos na dependência dos equipamentos produzidos na China de maneira muito mais barata do que aquilo que a gente produz na Europa. Por isso, é bom que se ponham essas coisas em cima da mesa. Ursula von der Leyen, ainda há dias, falou da questão do nuclear, dizendo que se calhar é a altura de pararmos e repensarmos esta questão. E há que fazê-lo sem medo. Quer dizer, eu não vou dizer que é essa a solução. Estou a dizer que temos que equacionar, pôr em cima da mesa toda a panóplia de produção de energia que existe e depois decidir com ciência e com conhecimento. Esta é também a tua opinião, o Nuno Drummond. Sim. A União Europeia tem um potencial fantástico e acho que falta cumprir-se. Não estão a ver? Eu estou a ouvir. Mas acho que falta cumprir-se. Se calhar não estou a ouvir nada. Falta cumprir-se em muitas matérias. Ficou muito na parte económica, como começou na CEE, na Comunidade Económica Europeia, passamos para a União Europeia, mas a União Europeia tornou-se muito burocrática, centrou-se muito na parte económica e depois faltaram as outras valências todas. E uma política energética europeia consistente, por esta altura já devia ser um facto no terreno e não é.
E depois víamos como a senhora Merkel, que foi comprar o gás russo, quando espalhava os quatro ventos, que não devíamos ficar dependentes de países fora da Europa, e ela própria ficou dependente do gás russo e depois pagou a fatura que pagou. Aliás, pagou várias. Se calhar pensar no nuclear, realmente, a mim já me disseram que Portugal não tem escala para investir numa central nuclear, mas sendo um projeto europeu, tudo bem. Agora, se calhar, também mudar um bocadinho o modelo, porque senão nós qualquer dia estamos a construir pirâmides, quer dizer, seremos bilhões a trabalhar para meia dúzia de pessoas. E o problema é esse, é que estamos a eliminar os pequenos e médios empresários das energias e estamos a ficar cada vez mais dependentes de 2 ou 3 atores a nível mundial. Contudo, mas isso acontece em pequena escala e em grande escala. Na Madeira acontece exatamente o mesmo, por exemplo. Acontece exatamente o mesmo. Não existe um plano. Por exemplo, se formos a ver, a empresa de eletricidade da Madeira tem para aí 3 ou 4 eólicas a funcionar, foram as primeiras do Polo da Serra, e as outras que foram construídas depois são de grupos privados, passam a saber quem são, e até faz parte do PRR e a empresa de eletricidade ainda não montou as suas. As outras já estão todas montadas e a bombar, e as da empresa de eletricidade são as únicas que ainda não estão. Mas as privadas já estão a bombar há muito tempo. São políticas energéticas. E a nível europeu acontece exatamente o mesmo. Puxa-se para os grandes interesses, faz-se o negócio económico e depois a parte funcional e social e que nos une a todos enquanto um conceito de Europa, quer dizer, isso é secundário. Então, acho que é preciso repensar de cima para baixo, desde a Europa até as localidades. Tem que haver uma política comum também para a energia. Diniz, a soberania está mais, portanto, a soberania energética, naturalmente, que é disso que estamos a falar, está mais para o lado da aposta ou na continuação da aposta nas renováveis ou outras fontes de energia, como por exemplo a energia nuclear, como defendeu o Nuno? Eu acho que a Europa tem andado perdida neste momento e anda no presente momento perdida porque no passado viveu num conto de fadas. Eu, se tivesse que descrever a política europeia nos últimos anos, eu diria que houve uma falta de estratégia a longo prazo. Eu diria que as medidas adotadas, que foram sendo adotadas, foram medidas avulsas, muitas vezes reativas, atrás da opinião pública. Também caracterizaria diria, por um excesso de regulação, muitas vezes também medidas completamente desfasadas da realidade, por uma necessidade urgente de demonstrar resultados, e isso depois refletiu-se numa transição energética feita à pressa. E isso, neste momento, a Europa está a pagar muito caro por isso. Acho que é um momento em que a Europa tem que se reinventar, procurar os bons exemplos de outros Estados soberanos para que, no seu conjunto, possa, sim, garantir a sua soberania europeia, contribuindo cada país com as suas valências e tendo em conta as suas especificidades. Falou-se aqui bem, Portugal se calhar não tem escala para a energia nuclear, mas há outros países, a França é um deles, a Alemanha também tem um grande potencial que poderiam contribuir para esta reorganização da soberania energética
Europeia, sem estes acordos desastrosos que temos assistido e sem estarmos agora nesta situação de dependência económica em que os Estados intervêm no sentido de ser os próprios Estados a reduzir a carga fiscal para que não tenha tanto impacto no bolso das famílias ou das empresas, correndo, obviamente, sérios riscos que numa situação mais difícil, não é? Porque não existe dinheiro público, o dinheiro público é também retirado da economia e, portanto, tem que haver necessariamente aqui o repensar, o reorganizar de toda a política europeia nesta matéria. É uma reflexão que vamos continuar depois de vermos no anúncio de quem patrocina este incorretamente político. Este episódio é patrocinado pelo restaurante Sol Poente, o restaurante icónico da Ponta do Sol. Aqui, o pôr do sol encontra os melhores sabores da vila, num ambiente acolhedor e com vista inesquecível. Da próxima vez que vier à Ponta do Sol, escolha a melhor mesa da vila, restaurante Sol Poente. Ora, retomamos então a nossa conversa. Vou agora ao encontro de Nuno Drummond. Queria começar esta parte, portanto, do programa com uma questão que tem a ver com a polémica em torno da descida ou não do imposto sobre os combustíveis e se o IVA, por exemplo, ainda hoje ouvimos no Parlamento, aqui na Madeira, portanto, dizerem que o Presidente do Governo dizer que não ia baixar o IVA porque isso não ia ter nenhum efeito na descida efetiva dos preços, nomeadamente nos combustíveis. O que é que tu pensas sobre isso? Em relação à teimosia de Miguel Albuquerque em não baixar o IVA... Na mesma linha que o Governo Nacional. Mas Só particularmente, eu quero separar o caso do Miguel Albuquerque particularmente, porque acho que ele até tem razão num ponto, que é, se há muita procura, há muitos turistas, há muitos estrangeiros, e os que consomem os itens de luxo e que consomem mais, eles também vão ser menos taxados, não é? E se está a entrar muita receita, eles saberão por essa via e eles não querem perdê-la, isso deverá significar algo. E percebo que ele não quer baixar o IVA, porque o IVA ele vai buscar a todo lado. Agora eu tenho que pensar também que as pessoas não conseguem se ajustar com o mínimo de facilidade, estou a ser sincero, a esta nova realidade que não sabemos quanto tempo é que vai demorar. E se um governo tem que assegurar uma coisa aos seus cidadãos, é justamente a tranquilidade, e o que nos faz estar tranquilos é confiarmos nos dados que nos transmite e que nos prova por A mais B que nós podemos estar descansados, que eles estão preparados com uma série de medidas para que não hajam aqui grandes declives. E isto não acontece, quer dizer, também, ou dizem-se as coisas de uma forma seca, as pessoas ficam consigo e com os seus problemas e vão para as tais bichas, se calhar na Segurança Social e na Casa do Povo e na Junta de Freguesia e no Banco Alimentar à procura das respostas possíveis, mas isso não é digno, quer dizer, não... Em relação aos impostos no geral, eu há dias numa conversa com alguém da área, dizia-me que nós conseguimos em Portugal a gasolina à saída da refinaria é mais barata que em Espanha à saída da refinaria. Só que nós carregamos todos tanto nos impostos que em Espanha a gasolina consegue ser mais barata que em Portugal. Por isso que as pessoas vão lá abastecer. E não se compreende. Nós escolhemos governantes
não é para serem grandes fazedores de negócios, tem que haver essa vertente. Mas eles todos são promotores de grandes negócios, e não é isso que nós queremos, nem é isso que eu estou lá para fazer. Eu estou lá para nos assegurar tranquilidade e normalidade. É isso que estou lá para fazer. Mas eu penso que é outra, que entramos aqui num mindset político dificilmente terá volta. Tudo parece uma telenovela mexicana. O tipo sai do governo, entra na comissão da transparência, o outro vai para a direção da empresa da eletricidade. Isto são tudo portas giratórias, que até acho que é crime, não é? Mas é tudo normal, não, as pessoas estão perdidas. E depois ficamos muito surpreendidos quando alguém desata a fazer loucuras. As pessoas estão todas malucas. Nuno Morna, também estás perdido? E eu, para Então, ouvir, só conseguir ouvir o PSD, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. Muito bom, muito bom. Eu acho que a ouvir a pessoa certa, Nuno. Eu acho que a ouvir a pessoa certa, com todo o respeito pelos demais. Em termos pessoais, e esquecendo a questão do PSD, não tenho muitas dúvidas em relação a isso. Mas, na sério, eu não ouço o António e não ouvi nada do que o Nuno disse e não quis estar a interromper para não ser chato, mas eu não faço a mínima ideia do que é que mas vocês também não estão me a falar. consegues ouvir agora, não me consegues E não te ouvir. ouço, António. Pronto. Então eu vou propor que seja o Diniz Muito a bem, dizer muito bem. que se calhar seria interessante ou mais eficaz se tu voltasses a entrar no programa. O Diniz faz a pergunta ou não? Conseguiste ouvir o António? Nada, só te ouço a ti, não ouço mais ninguém. Muito bem. O António sugeriu que pudesses sair e entrar novamente, como forma de resolução deste problema. Vamos acreditar nesta solução, Nuno? O Nuno Drummond estava a dizer que estamos todos perdidos neste contexto das portas giratórias e Estamos isso tudo. perdidos porque não vemos que as achas? soluções. Não. O que é que o Diniz acha sobre isto? Bom, aqui a questão das portas giratórias, já entramos aqui numa questão lateral, diria, ao problema central aqui em debate. Eu não creio que este seja o maior dos problemas. Eu acho esta questão dos lugares na administração pública só se revelará um problema caso absorva de forma muito desnecessária recursos que são retirados já às famílias. Mas De não é outra isso. maneira, eu julgo que acaba por não ter um peso significativo num orçamento regional e é mais uma questão de ética, diria, do que de outra coisa qualquer. Sobre a questão tributária, sobre a descida do IVA, que também foi aqui debatida, eu, por norma, sou sempre a favor, com muita gente, aliás, da descida dos impostos. Agora, se eu fosse governante, se calhar, o último imposto que eu desceria seria justamente o IVA. Preferia descer o IRS ou o IRC do que o IVA, porque já tivemos diversos exemplos. Aliás, muito recentemente, até quando começou esta inflação na Europa, aqui mais ou menos em 2023, tivemos aqui, para combater a subida do preço dos produtos, muitos deles alimentares, muitos governos, e estou-me a lembrar do governo espanhol, de Pedro Sánchez, o que fez foi reduzir drasticamente o IVA. O resultado em concreto, os produtos não só não desceram de preço, como até aumentaram. E o que é que isto significa? Que depois este diferencial acabou por ser absorvido pela cadeia de distribuição e o consumidor final acabou por não beneficiar desta descida do imposto. Portanto, eu tenho sempre muitas dúvidas de quando se baixa o valor do IVA. Agora, se também me perguntassem abstrato se eu concordo que um IVA
Aqui na Madeira a 22%, em Portugal continental a 23%. Se é, na maior parte dos produtos ou serviços, se é algo razoável, eu respondo da seguinte maneira. Estamos a falar de cerca de um quarto ou um quarto do valor do produto ou do serviço. Ora, um quarto é muito, muito dispendioso. Nomeadamente na questão dos combustíveis. Na questão dos combustíveis, nomeadamente, sim, na questão dos serviços, por exemplo, um quarto encarece bastante os serviços, é verdade. Nuno Morna, julgo que já me estás a ouvir. Estou. Muito bem. Então foi uma boa solução. Não sei se eu acho que tu conseguias ouvir, tu não conseguias ouvir mais ninguém além do Diniz. Portanto, então vamos pegar na ideia do Diniz para dar uma sequência à conversa, que é o ISP e os impostos sobre os combustíveis. Devia ou não, do teu ponto de vista, haver uma mexida nos impostos, nesse imposto em concreto e também no IVA? Mas isso, quer dizer, estás a falar com um liberal, obviamente que sim. E não é só porque é agora. A mim faz-me imensa impressão ir pagar o preço da gasolina e saber que um pouco mais da metade daquilo que eu estou a pagar são impostos, taxas e taxinhas. Isto é um absurdo. Ninguém paga no mundo inteiro o que nós pagamos em impostos, taxas e taxinhas para abastecer de gasolina um automóvel. Ponto. E por mais que Miguel Albuquerque tenha ataques de estarismo, como teve hoje na Assembleia Regional, que parecia, em vez do Presidente de um Governo, que nos transmitisse uma certa sobriedade, um certo... dizendo exatamente a mesma coisa, que não desse de maneira nenhuma, parecia que teve um ataque de estarismo ao dizer que não baixava o IVA por razão nenhuma, porque não ia fazer com que o IVA fosse pago à custa dos madeirenses. Eu tenho um problema, uma coisa para dizer a Miguel Albuquerque, que ele não sei se ele sabe, é que o IVA é pago à custa dos madeirenses, não é à custa de mais ninguém, quer dizer, somos nós, cada um de nós, quando compra qualquer coisa, que paga IVA. Ponto. Mas também há um... Mas eu aceito também que a questão da captação do IVA nos prejudica. Mas eu também queria lembrar a Miguel Albuquerque uma questão muito importante, é que esta alteração da Lei das Finanças Regionais, que fez com que o modelo do IVA fosse este em relação àquilo que que retorna à região depois do IVA pago, foi criado por Passos Coelho e Miguel Albuquerque, não foram outros que o criaram. Por isso, quer dizer, as coisas têm a proporção e valem aquilo que valem. Como também aquilo que ele disse hoje na Assembleia Regional em relação ao IVA, a dizer que os Açores estavam com imensos problemas, claro, os Açores estão cheios de problemas, como nós também estamos cheios. Não parece que nós temos problemas, porque quem ouve as pessoas do poder a falar, parece que isto é o paraíso, mas não é. Dizia bem Elvio Sousa, ontem ou hoje, já não me lembro bem, que sim senhor, temos um crescimento brutal, mas que no fundo da escala social isto está um desastre. Voltámos outra vez a passar para o rabo da lancha, em termos nacionais, naquilo que diz respeito aos índices de pobreza. Quer dizer, há 4 ou 5 meses atrás, passámos os Açores, a coisa melhorou um bocadinho em relação aos outros, e Miguel Albuquerque fez uma festa com os critérios. Hoje os critérios voltaram a não prestar para nada, porque entretanto a região voltou outra vez a cair para o fundo da tabela. Por isso, a questão do IVA, eu também aceito, para não entrar aqui em grandes questões, aceito aquilo que o Diniz disse, que deve ser sempre o último imposto a ser mexido. Mas também é o mais injusto dos impostos. Porque quando se mexe no IRC, o IRC está a beneficiar diretamente, não estou a falar do modo indireto, diretamente um grupo muito restrito de pessoas, que são os empresários. Quando se mexe no IRS, não podemos esquecer uma coisa muito importante. Há uma grossa fatia de madeirenses, que são os madeirenses do salário mínimo, de ano para ano, estão a crescer, são cada vez mais, porque os salários médios e os outros salários não mexem, e os salários mínimos, eu posso dar o exemplo de pessoas que eu conheço, que aqui são gerentes de comerciais, e que aqui há 5, 6 anos ganhavam mais que os trabalhadores e neste momento já foram absorvidos pelo salário mínimo. Quem ganha salário mínimo, não sei se as pessoas sabem, mas ficam a saber, está isento de pagar IRS. Por isso o IRS também não chega a todos os madeirenses. O único imposto que chega a todos os madeirenses, e a gente gosta ou não gosta, é o IVA, não há outro.
Não há outro imposto que chegue a todos os madeirenses. E depois, também, a própria lei das finanças regionais define muito bem que o diferencial de 30% a aplicar nos impostos tem a ver com uma questão. A questão do custo de vida nas regiões ser muito mais caro, por via dos transportes, por via da importação maciça de uma série de produtos. Nós importamos muito mais do que exportamos. Aliás, se nós tirarmos o setor do turismo, a gente pratica, que é considerado uma importação, uma exportação, perdão, se nós tirarmos o setor do turismo, praticamente a gente não exporta absolutamente nada. Um bocado de banana, sei lá, muito pouco a gente exporta. A gente praticamente não exporta nada. Temos um grande índice de exportação, um índice elevado de exportação, porque o turismo é considerado, está dentro daquilo que se considera ser o fator de exportação. Isto tudo para dizer que, quando se definiu os 30% no IRS, no IVA, e em tudo aquilo em que se podia pôr, que acho que há muito mais coisas onde o Governo Regional podia aplicar os 30%, não aplica porque não quer, isso era para fazer com que o nosso custo de vida ficasse mais ou menos equiparado às outras regiões do país. Ao não aplicar isto, nós estamos a criar e a passar para cima dos madeirenses, que têm a sua vida, que fazem todos os dias e todos os dias pagam impostos, o ónus da responsabilidade de sustentar a máquina governamental. Miguel Albuquerque não está nada chateado que os preços aumentem. A inflação é um imposto escondido que beneficia os governos. Quanto maior for a inflação, mais nós pagamos de IVA. Quanto mais pagamos de IVA, mais isso beneficia o governo, independentemente se é aplicada à capitação ou não é aplicada à capitação. Por isso, as questões são estas. Isto é a única maneira que há de ver estas coisas. E o problema que passa a maior parte das vezes aqui é que ninguém explica isto às pessoas. As pessoas não sabem destas questões que eu acabei aqui de referir. As pessoas não sabem que quanto maior for a inflação, mais dinheiro entra nos cofres do governo. As pessoas não sabem que não há interesse absolutamente nenhum da parte de Miguel Albuquerque, porque quem paga os combustíveis somos nós que abastecemos as nossas viaturas, são os empresários que necessitam de abastecer as suas viaturas, ou as suas máquinas, ou por aí fora. Somos nós que pagamos esse aumento. Não é o governo. O governo, se a gasolina estiver a 170 euros, a 170 ou 104, 180, vamos apontar os 180, e 50% daquilo for imposto, 90 cêntimos vão para os cofres do governo, quando há 2 ou 3 semanas iam só 75 ou 70. Por isso, não me venham com coisas. O governo não altera estas questões porque não quer. Ponto. Ora, e chegamos assim ao fim de mais uma edição do Incorretamente Político. Hoje falamos da crise energética, das suas causas, dos seus efeitos e das respostas políticas que continuam a dividir opiniões. Fica claro que a energia deixou há muito de ser apenas uma questão técnica, é também uma questão social, económica e profundamente política. E quando os preços sobem, quando a dependência aumenta e quando a margem de decisão é curta, quem sente primeiro são sempre as pessoas. Obrigado a quem nos acompanhou e também aos nossos comentadores por mais uma conversa franca, direta e sem complacências. O Incorretamente Político volta no próximo episódio com mais um tema que marca a atualidade. Até lá. Porque é que 67% das pessoas dizem temer o desaparecimento da democracia tal como a conhecemos hoje? O que está a alimentar este receio à escala global? Conheça a história por detrás destes números no nosso podcast, onde refletimos sobre as ameaças menos visíveis que hoje enfrentam as democracias em diferentes regiões do mundo. Do impacto da desinformação às manobras de concentração de poder, discutimos o essencial que deve conhecer. Ouça o episódio e informe-se antes que seja tarde.